Gente, a Neuza, ela é neta do seu Zé Caboclo, que tinha 4 filhos, né, Neuza? Seu Zé Nego. A minha mãe, Dona Terezinha, Terezinha. primeira enfermeira de Acreúna. Enfermeira, vereadora. E era mãe da Dona Badica, que tinha a primeira pensão. Naquela época ela falava pensão, né? Ela serviu alimentação para o pessoal que veio fazer a primeira etapa de asfalto da BR-060. Lá do DNR. É. E a turma do CEPEL. É, também. É, exatamente. E tinha minha tia Aparecida, que ela vivia há muitos anos na frente da idade que ela tinha. Ela trouxe o primeiro computador aqui para Acreúna. Foi ela que trouxe. Ela era uma pessoa assim muito saída, conhecedora de tudo, tinha amizade com boas advogadas, então ela era assim uma pessoa que sobressaía. Eu quero falar um pouquinho a respeito do meu avô, que foi o senhor José Gomes Sandim, e da minha avó, Isolina Maria Sandim, que os dois têm uma rua que tem o nome deles aqui. Então eu acho de muita importância guardar a memória daqueles que fizeram por Acreúna e que não estão mais aqui. Então eu acho meu avô assim uma pessoa que veio, desbravou, fez a primeira igreja daqui era um barracão coberto de folha. Inclusive tem foto, hein, Neuza? Pois é, e era daquele jeito. Logo depois, uns tempos, veio a irmã Elisa, né? Que foi companheira dele, para poder, assim, ver a religião sobressair aqui dentro, né? O cristianismo. Então, esse era meu avô. E minha avó era uma senhorinha que ficou cega. Ela teve glaucoma, mas na época não havia tratamento, ninguém fazia, ela ficou cega. E mesmo assim, ela remendava as roupas do meu avô na mão. Ela fazia biscoito, ela punha na forma, tudo isso pelo tato. Eu acho ela assim uma mulher muito importante também. E o meu tio, sendo o primeiro prefeito daqui, naquela época tudo era muito difícil, nem uma caneta para poder escrever, assim, assinar a documentação, a prefeitura não tinha, ele tinha que comprar. E na época, a assistência social era meu avô que fazia e mais umas pessoas que ajudavam. A assistência social ela era itinerante. Ela saía na carroceria de um caminhão, de uma caminhonete, distribuindo as coisas para as pessoas necessitadas. Inclusive, aqui tem uma escrita do meu avô, que era da época que eles distribuíam as alimentações. Meu avô fazia isso e anotava. Então aqui tem anotado quantas pessoas tinha na família e quanto de arroz ganhava. Que naquela época falava uma quarta e meia, era pesado, era medido naquela lata que vinha querosene. Antigamente, uma lata que parecia que era de prata. Em torno de 18 litros. Mais ou menos. Então, era assim que era feita a assistência social naquela época. E foi a primeira dama aqui do município. E ela não tinha uma casa para confeccionar, ela não tinha uma confecção que fizesse dado para ela. Então ela ficava todo dia, até de madrugada, fazendo o enxovalzinho das gestantes. Minha mãe ajudava, dava cursinho para as gestantes, como que cuidava do bebê, como que zelava do cordão umbilical. O que podia pôr no umbiguinho do neném, porque as mães queriam pôr colher quente, com azeite, fumo.
Então, mas era Neuza, muito eu lembro de um interessante. curso, uma vez, que não sei quantas mil peças foram feitas assim muito rapidamente, no A início. tia Negra costurava. A Dona Maria, aquela que era Maria do Salão, você lembra dela? Demais, Dona Pois Maria. Então, foi uma que ajudou muito minha tia Negra. Naquela época, o DNR, ele cuidava da rodovia quando era no chão. O DNR fazia as vistorias, cobria uns buracos, organizava. E o asfalto veio com uma construtora da Bahia, a CEPEL, que era uma construtora de pavimentação de estradas e engenharia. Então, naquela época, ela veio para cá, ela fez esse serviço, o primeiro asfalto aqui, foi eles que fizeram. O pessoal achava muito interessante, porque aqui nunca tinha visto isso. Fazer uma estrada, que era um asfalto, como que era feito, aquela pavimentação básica que faz. Então era uma coisa diferente para todos nós. A gente achava muito interessante. Nós tínhamos também aqui no nosso município o DERGO. O DERGO era também um departamento que cuidava de estradas de rodagem, mas não era aqui em Acreúna, era de Goiás inteiro. Ele fazia o trabalho em Goiás. Já o DNR, em cada local ele tinha o pessoal que morava, que trabalhava, inclusive aqui tinha uma casa que margeava a BR-060, que era do DNR, que onde morou o Tião Vavá, que foi esposo da Dona G, que faz feira há muitos anos que ela faz feira. Lá onde é a casa do seu seu Túlio hoje, por ali? Era para cima. Para cima. Então, o DERGO, ele olhava o estado de Goiás inteiro. E o DNR, em cada cidade maior, que tinha um porto maior, eles faziam uma casa e moravam ali, cuidava de um determinado quilômetro da rodovia. Uma curiosidade, Neuza, sobre isso é que a maioria das pessoas que vinha na época trabalhar, alguns mencionavam DERGO, CEPEL, outros já falavam DNR. O fato é que do lado de lá, onde é a casa hoje, perto do lago, ali tem o seu Túlio, que tinha muitas casas que eram de madeira, né? E essas pessoas então vinham para cá, passaram um tempo. Passar um tempo aqui. Porque aqui era tipo assim, um lugar onde eles tinham um apoio, um lugar de apoio. Sim. Daqui eles tinham pessoas que trabalhavam para eles, que ia no Santo Antônio da Barra, ia ali perto da Paraúna, andava por aqui vendo o que precisava ser feito. Sim. E uma outra coisa, Neuza, é que muitas pessoas que vieram naquela época e que moraram lá, inclusive o papai, mas a mamãe, nós moramos primeiro naquelas casas lá. Que foi de lá, eu era bem pequena. O papai veio para cá, foi no ano de final de 67. Então, pois é. Veio e morava lá. Só que a maioria, o que acontece? Não ia embora. Ia só os que trabalhavam e a maioria que vinha, morava por ali, ficava, né? Ia ficando. Você lembra do açougue do seu Barriga? Lembro. Era de lá, né? Era de lá. Era de lá. Mudou muita coisa, né? Eu não lembro, mas todo mundo que eu estou perguntando nesse livro, a maioria das pessoas fala assim para mim: você lembra do açougue do seu Barriga? Você lembra do açougue do seu Barriga? Então isso virou muito comum as pessoas nesse livro de 50 anos agora que a gente está escrevendo, né, sobre a Acreúna, as pessoas perguntarem sobre o seu Barriga. E a sua mãe então era muito envolvida com tudo isso, né? Tanto uma farmácia quanto a outra, buscava os recursos. Buscava né? os recursos, ela ia para Goiânia, conseguia alguma coisa através da OSEGO, da Organização da Saúde, que naquela época chamava OSEGO, né? Não era Secretaria da Saúde. Então minha mãe ia, e minha mãe conseguia assim, trazer alguma coisa para cá, juntamente com o doutor Emílio. Eu lembro, Neuza, de uma época que tinha... o povo era muito picado por cobra. Muito. Porque era muito complicado, porque às vezes não tinha o soro que precisava ter para fazer nas pessoas. Era difícil também porque já tinha energia, mas caía muito a fase, era complicado para fazer parto, sabe?
Era complicado para você ter os bebezinhos. Eu me lembro que uma vez aqui nasceu um bebezinho, eles eram gêmeos. E a energia acabou, foi muito difícil para fazer aquele parto daquelas crianças. Inclusive minha mãe estava ajudando na época. Isso no Hospital Dr. Célio? Sim, no Hospital Dr. Célio, que foi também ali naquela esquina onde morava o pessoal lá da Dona Maria, da avó da Gleice Borba, do pessoal dos Borba. Não era não era no mesmo lugar onde é o hospital, não? Perto do Domingos Alves, não? Foi ali, naquele lugar lá primeiro. Descendo a Avenida Corumbá? É. Por ali? É, descendo a Avenida Rio Branco. Sabe onde era a casa dos Borba? Sei. Então, era ali naquele lugar. Tá. A minha mãe trabalhou em Goiânia muitos anos. E a gente era 3 filhos. E minha mãe, ela não lanchava para poder levar o lanche do plantão dela para dividir com a gente. Foi uma época muito sofrida. A minha mãe não podia comprar sapato. Ela pegava um pedaço de esparadrapo e botava no solado do sapato para poder trabalhar. Então eu acho que a minha mãe foi uma guerreira. E aqui em Acreúna também. Ela fez muito pelo pessoal daqui. Na época que ela foi vereadora, ela pôde ajudar muita gente e ela ajudou. Tanto é que muitas pessoas falam para mim, Dona Terezinha, como eu gostava dela, e conta história, sabe? E isso engrandece a família, a pessoa, né? A história dela, que foi uma história muito bonita. E a história dela na Câmara, às vezes ela era assim, mais no cantinho dela, às vezes não dava muita opinião, mas ela também é assim, ela tinha o jeito dela trabalhar, o jeito dela fazer. Ela sabia o que era certo, o que era errado, o que podia, o que não podia. Ela ficava assim, entristecida com algumas propostas que foi feito para ela na época. Então, a vida da minha mãe foi uma vida de guerreira. E foi no primeiro mandato? Ou não? Ela era... No do Pancão, né? Marta, eu fico muito feliz em ver você trazendo à tona a história antiga de Acreúna. Trazendo agora para a época de hoje o que eles fizeram há 50 anos atrás. Então é muito importante que você traga, que você bota num livro, que você explane como que foi, como é que as pessoas falaram com você a respeito daquilo que elas viveram. Porque naquela época era muito difícil mesmo. A telefonia era difícil, a energia não era boa, a saúde era precária, mas o povo, eles tinham raça, eles ajudavam, eles faziam. Por isso eles têm o nome de pioneiro, é porque eles desbravaram. E esse livro seu, ele vai ser de grande importância, não só aqui, mas para o município, para as cidades circunvizinhas, para o pessoal de Goiás, que vai ver que a Acreúna tem um nome, tem um passado registrado no livro que a Marta Souza escreveu. Que gracinha, gente. Eu não mereço tudo, Neuza. Emocionou, gente. Caiu um cisco nos olhos. E agora, como é que eu faço? Ai, Neuza, que coisa boa, né? Então, vamos contar histórias, né, Neuza? Vamos contar história. Bora contar história. Porque tem quem quer contar, tem você que quer escrever, né? E você que tem essa disponibilidade, essa coragem, sair de casa, deixar as coisas da casa passando da hora, mas você tá firme no propósito que Deus te deu, no propósito que Deus plantou no seu coração. É isso mesmo. Quando você começou a fazer, eu disse para você um dia, vai em frente, é isso que você tem que fazer. Que gracinha, gente, muito bom. Então, se é missão, bora fazer a missão, né? Uai, vamos fazer. Bora fazer missão.
É isso aí, pessoal. Gente, a gente só tem a agradecer, né, Neuza? É isso aí, gente. Seguimos contando histórias, deixando memórias para o nosso povo, para o futuro, para os nossos netos, filhos e para a posteridade. Um abraço a todos vocês.